resolver problemas no trabalho, você se atém a fatos ou tira conclusões precipitadas? Segundo Timóteo 2:23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Pensamento de hoje. Quando surgem problemas no trabalho, você é tentado a discutir sem antes reunir todos os fatos? Quando os outros discordam, você assume a defensiva, fecha-se e se torna inflexível? A Bíblia chama isso de loucura. Não tire conclusões precipitadas. Concentre-se primeiro em compreender a situação. Certifique-se de que todos os fatos estão claros. Se a questão é controversa, obtenha mais um ponto de vista. Faça perguntas para esclarecer o que é verdadeiro e o que é mera especulação, evitando julgar e buscando primeiro compreender. Você ganha a confiança dos colegas de trabalho e obtém sua crença em suas decisões. É fácil tirar conclusões precipitadas. É preciso disciplina e autocontrole para analisar todos os fatos antes de reagir. Normalmente, quando todos os fatos são claramente apresentados e compreendidos, surge um curso de ação definido. Se você não tiver queimado as pontes no processo, você poderá avançar ou voltar com confiança. De qualquer forma, suas decisões serão mais equilibradas, corretas e justas, e sua empresa acabará por funcionar mais harmonicamente. Provérbios 25:2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra do rei está em descobri-la. Então, quando nós falamos aqui de ver fatos ao invés de julgamentos, é algo essencial para quem coordena as pessoas e principalmente na sua vida, no dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Martinhago, presidente do Instituto Nefesh, criadora do método PCA, e estou com o propósito esse ano de trazer para vocês o livro, o Provérbios voltado para o sucesso nos negócios, que está baseado nesse livro de Estevão Mar. E o objetivo aqui é ler o que o Estevão traz e trazer para você uma visão terapêutica, como o teu cérebro funciona, como você pode usar da sua natureza, ou seja, de como você funciona mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como esse funcionamento em equilíbrio pode levar você a um resultado mais efetivo. Então, quando ele está dizendo aqui que você não deve se ater simplesmente às suas conclusões ou às suas percepções. Lembra que eu sempre venho dizendo aqui que o mundo não é o que você vê, o mundo é o que você tem na sua mente. Então, aquilo que você está pondo ênfase, sem conhecer os fatos, pode estar te distanciando de ter uma verdadeira percepção da realidade, né? Se é que é possível perceber a realidade de fato, né? Porque toda vez que eu paro para observar um acontecimento, para verificar os fatos que estão ali, eu mudo aquilo e posso dar àquele evento, àquela situação, uma nova possibilidade, uma nova direção. Então, só o fato de você parar para verificar o que aconteceu,
como aconteceu, o que de concreto é, se passou naquela situação. O fato de você parar e observar essa situação em si já pode modificar, né? Então, você modifica o resultado, você modifica a situação só por parar e observar o que está acontecendo. Isso não é uma coisa só da psicologia, da neurociência, também isso é falado na física quântica, mas São João da Cruz também diz isso. Então, São João da Cruz, ele diz que quando nós conseguimos usar a nossa consciência, quando nós conseguimos nos ater aos fatos concretos, nós deixamos de agir pelos nossos impulsos internos e agir de forma a ver a realidade como ela se apresenta, sem julgar, sem condenar, sem dizer se está certo ou se está errado, mas simplesmente analisar os fatos, aceitar os fatos como eles são, porque se eu acredito em Deus, eu preciso acreditar também que tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Então, seja lá qual for o fato, seja lá o que for que aconteceu, e eu analiso isso de forma racional, não deixando que o externo abale o meu interno, eu consigo muito mais agradar a Deus e ter muito mais domínio sobre as minhas pulsões, sobre os meus desejos, sobre as minhas crenças, e assim eu posso cavalgar um caminho de transformação, um caminho de mudança efetiva. E quando o autor diz aqui que se eu analiso todos os fatos apresentados, né, e eu compreendo como as coisas se deu, então há um curso, há uma clareza de para onde se ir ou para onde ficar. Então, isso se desvenda, se desnuda na sua frente. Você pode tomar decisões mais racionais, mais certeiras. Agora, se você simplesmente reage aos fatos, e quando você vai conversar com as pessoas ou vai entender o que está acontecendo, você não se preocupa com os fatos. Você não se preocupa com o que disseram, com o que falaram, com o que fizeram. E você se preocupa em achar o erro. Mas quem errou? Quem fez isso? Quando fez isso? Se você está focado no erro, se você está focado em fazer uma investigação para encontrar o responsável, para punir o responsável, você já tem um problema tanto na vida organizacional, quanto na vida pessoal, como nos relacionamentos com os filhos, com o esposo, com a esposa, você vai ter sérios problemas. Porque se toda vez que algo acontece de errado, você vai como um detetive, você vai como um juiz, querendo saber o que é, o que não é, quem fez, o que não fez, para punir, para corrigir no sentido de não de uma correção para aprendizado, mas uma correção de punição. Se você é a pessoa que faz isso, saiba de uma coisa: eles vão esconder as coisas de você. Você vai ser o último a saber. Então, as pessoas buscam líderes, buscam relacionamentos, pessoas que estão ao seu lado, que quando ela chega e diz, eu estou com um problema, você não está interessado no problema. Você está interessado em saber como o problema surgiu, onde não existe esse problema e como que a pessoa faz para sair dessa situação, para arrumar uma solução para isso. Então, só
não olha os fatos concretos sem julgamento quem não está pronto para liderar. E o que acontece quando você não faz isso? Se você entra julgando, como com palavras do tipo, você não tem interesse, você não se esforça, não adianta deixar nada nas suas mãos, tudo que vai na sua mão dá errado. Então, se você usa essa metodologia diante de uma dificuldade, julgando, condenando, né, sem antes entender realmente o que aconteceu, você queima pontes. Então, o que é queimar pontes? Acontece algo, eu saio na disparada, criticando, xingando, botando as minhas frustrações para fora, porque a minha expectativa estava alta demais, não atenderam, eu me frustrei, e pela minha frustração eu saio arrebentando com tudo. Quando é possível, depois de fazer isso, entender os fatos, surge um segundo problema. Você não consegue retornar para o estado de confiança, para o estado de uma boa relação. Então, eu preciso entender que cada vez que acontece algo, né, que eu me frustro, que eu não gosto, ou que causa algum prejuízo, se eu já saio com o pé na porta, quando eu voltar, eu não vou poder fechar essa porta, né? Eu vou ter quebrado a confiança, o vínculo, o respeito, e até você construir isto novamente, pode ser muito difícil. Muitas vezes nas organizações, isso vai levar a uma demissão. Nos relacionamentos, a uma falência da convivência entre os seres. Então, é muito importante aprender a controlar as suas emoções, principalmente aprender a soltar, né, as mágoas, os ressentimentos do passado, para que você não seja sequestrado emocionalmente diante de um conflito e reaja ao presente baseado no seu passado. Então, quanto mais você for capaz de se ater aos fatos, menos você surta, menos ponte você quebra e mais vínculos você desenvolve. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.